amado com amor eterno. E a tua misericórdia, Pai, tem sido longânima sobre as nossas vidas. Nós queremos apenas te adorar essa noite. Te adorar na beleza da tua santidade. Tu és o Deus que está sentado no alto e sublime trono. E as abas das tuas vestes cobrem essa igreja esta noite. E como os serafins, nós queremos entoar e conclamar uns aos outros, dizendo que tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra se enche da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, te adoramos, te exaltamos. Digno tu és. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Que suba para ti, Pai, como um aroma agradável às tuas narinas. Não queremos apenas entregar um louvor que sai apenas dos lábios, mas um louvor que emana de dentro do nosso coração, Senhor. Queremos essa noite nos rendermos completamente a Ti. Tu és o Deus que pagou um alto preço para nos resgatar dos nossos pecados. Você deu o Teu Filho para pagar a nossa dívida. Oh, nunca iremos, Pai, nunca iremos poder retribuir tamanho amor. Por isso nos quebrantamos diante de Ti. Por isso nos derramamos diante de você. E o Teu nome seja exaltado, Jesus. Rei da glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis, majestoso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Tu és entronizado em nosso meio. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Consolador, Auxiliador, tens liberdade para trabalhar em nossos corações. Tens liberdade para tocar em nós. Tu és o amigo fiel. Oh, Espírito de Deus, doce e maravilhoso Espírito, paira sobre nós essa noite. Ministra aos nossos corações. Inclina os nossos corações para a vontade de Deus, ó doce Espírito. Desejamos a Tua voz, anelamos a Tua voz. Nada é mais precioso para nós do que a Tua presença, ó doce Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode sentar, amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei você, mas eu já percebo e sinto a presença de Deus no nosso meio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje é um dia especial porque celebraremos a ceia do Senhor, porque iremos entregar os certificados a 32 irmãos que concluíram satisfatoriamente, o discipulado da nossa igreja. São 32 novos membros, Esse é a segunda turma do discipulado que se forma esse ano. Então é um avanço muito grande para o reino. São vidas conquistadas para o Senhor. Amém. E também estamos iniciando hoje uma nova série de pregações. E eu particularmente gosto muito. É prosperidade. Amém. Durante todo o mês de agosto nós iremos falar sobre prosperidade. E sabe, irmãos, esse é o plano de Deus para o homem. E eu quero te mostrar lá no livro dos inícios. Abra o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Eu estou muito empolgado. Amém, irmãos? Aleluia! Eu sei que hoje a salvação vai chegar na mente de muitas pessoas. Talvez você foi ensinado que para ter uma vida com Deus deveríamos ter uma vida de pobreza, de falta, de miséria, para nos tornarmos humildes e espirituais. Mas isso é uma mentira do diabo. Amém? Mas a gente chega lá. Gênesis, no capítulo 1. Glória a Deus.
no versículo 27 e 28, eu vou ler em duas versões. Aleluia! Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, diz assim a Sagrada Escritura: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diga assim: só existe macho e fêmea. E o versículo 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse, preste atenção: sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, ou dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu quero ler agora na versão que eu uso, a NVI. Ela diz assim: Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém, irmãos? O livro de Gênesis, ele é incrível. Você encontra tudo que você procurar no livro de Gênesis. É o livro dos começos. Muitas das minhas respostas da adolescência, né, quando a gente chega na adolescência, a gente se questiona sobre muitas coisas. E muitos dos meus questionamentos, eu achei resposta para eles no livro de Gênesis. E aqui no verso 27 e no verso 28, irmãos, nós temos algo tremendo aqui. No verso 26, a Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, no versículo 27, o escritor, ele reafirma essa verdade, que Deus criou o homem, macho e fêmea, à sua imagem os criou. E no versículo 28, a primeira bênção de Deus para o homem. Deus cria o homem e Deus põe uma bênção sobre o homem: sejais fecundo, sejais férteis. Amém. Irmãos, essa palavra fecundo, essa palavra fértil, ela remete a uma terra, a um solo rico, a um solo no que você plantar vai produzir. Estivemos essa semana, eu, Jailson, Adriano e meu irmão lá no sítio do Marcílio. Irmãos, quanta riqueza, a gente saiu de lá maravilhado, né? Eu arranquei um pau de macaxeira que Deus dava uns 5 quilos. Então a terra é muito rica, amém? A terra, ela foi programada por Deus para produzir riquezas para o homem. E quando Deus tira o homem da terra, sopra no seu nariz o fôlego, o espírito de vida, amém? Deus diz assim para o homem: agora seja fecundo, seja fértil, multiplique-se, encha a terra, subjugue-a e a domine. Deus fez o homem para que ele prospere, irmãos. Deus fez o homem para que ele seja fecundo, fértil. É por isso que aonde o homem se instala, ele constrói, ele progride, ele avança. Há um ímpeto dentro de nós que nos impulsiona a crescer, a avançar. Isso é inato da natureza humana. Deus pôs no coração do homem a semente, irmãos, da prosperidade. A primeira bênção de Deus para o homem: seja fértil. Não foi seja pobre. Não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus não disse: seja improdutivo, seja um parasita, seja acomodado. Não, ele disse: seja fértil, cresça, multiplique-se, encha a terra, domine sobre os peixes, crie navios, navegações, domine sobre as aves dos céus, vocês vão voar como as aves. Amém, irmãos? Então, até quem prega contra a prosperidade deseja prosperar. Existem pessoas que nos criticam porque nós cremos em prosperidade.
Pejorativamente eles nos chamam de teologia da prosperidade. É bem certo que existem extremos. Amém. Existem pessoas que foram para um extremo ou para o outro. Nós sabemos que existem pessoas que abusam dessa doutrina bíblica como eles abusam das outras. Sabemos que existem em lugares por aí pessoas usando erradamente a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. Amém. Mas ao longo da história da igreja, irmãos, toda a doutrina bíblica, ela sempre teve os dois extremos e o caminho do equilíbrio, do meio, que é o caminho de Deus. Então sempre vai ser assim. Estude todas as doutrinas da igreja. Amém. Uns creem que o batismo é por imersão, outros creem que é por aspersão, houve uma briga, se separaram. Uns creem que as línguas foi só para os tempos antigos, outros creem para agora. Sempre vai ter os extremos, mas Deus é um Deus de equilíbrio. Amém. Então, no que diz respeito à prosperidade, tem aqueles que acreditam que para ser um cristão piedoso, você tem que ser pobrezinho, miserável, vermezinho de Jacó. Já tem aqueles outros irmãos que querem que você queime a sua casa na fogueira para você se tornar um milionário. Então, existem os dois extremos. Amém. Mas a palavra de Deus, ela traz sabedoria para os indoutos. Amém. Ela traz discernimento para os jovens. Ela aumenta a sabedoria do sábio. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus começa dizendo: seja fecundo, seja fértil. É da nossa natureza o progresso. Então quando nós olhamos até para aqueles que criticam a mensagem da prosperidade, nós percebemos que eles também anelam progredir na vida. Eles também anelam avançar. Eles também anelam dar uma boa qualidade de vida para a sua família. Eles também desejam que os seus filhos estudem em boas escolas. Eles também querem morar numa casa confortável. Eles também querem ter dinheiro para ofertar na obra missionária, para ajudar na construção da igreja, para comprar uma Bíblia boa de estudo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Abra comigo agora, lá em 3 de João, a 3ª carta de João. Deus quer que você avance. Amém. Sabe o que não é certo? Não é certo você servir a Deus por 10 anos e a sua vida continuar da mesma forma. Amém, irmãos. Jesus disse que o reino de Deus era como um homem que chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu um talento. Talento ali é dinheiro, não é o talento que a gente conhece hoje. Alguém tem habilidade para tocar bateria, ele tem um talento ali. Não, o talento que a Bíblia está se referindo ali era o dinheiro da época. Ele chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu um talento, a outro deu 5 talentos, e a outro deu um talento, outro deu 2 e a outro deu 5. E partiu. E quando ele voltou e chamou os seus servos para prestar-lhes conta, os que haviam multiplicado o seu dinheiro foram chamados de servo bom e fiel. Mas o que havia enterrado o dinheiro, irmãos, foi chamado de servo infiel. Amém. Então Deus, Ele quer que a gente avance, que a gente progrida, que a gente prospere. Provérbios 4 diz que a vereda, o caminho, a vida do justo é como a luz da aurora, cada vez mais claro, até ser dia perfeito. Isso fala de um progresso. Amém. Você pode até ter chegado para o Senhor com a vida despedaçada, o casamento arruinado, desempregado, sem roupa para vestir, mas uma vez que você nasce de novo no reino de Deus, amém, a bênção foi restaurada na sua vida. A bênção de seja fecundo, seja fértil, foi restaurada em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Há sobre a sua vida agora uma graça que te faz avançar. Restaurar o casamento, voltar a trabalhar, construir boas casas e reconhecer que não foi a força do seu braço, mas o Senhor que te deu forças para adquirir riquezas. Amém. E prosperidade, ela não se refere apenas a dinheiro. É muito mais que dinheiro, irmãos. O dinheiro é apenas uma característica, ou eu poderia dizer assim, uma faceta
da prosperidade. Mas a prosperidade, ela envolve um bem-estar espiritual, um bem-estar emocional, ela envolve uma boa saúde física. Amém? Amém. Abraão era um homem muito rico, mas não tinha filho. Mas a bênção do Senhor na vida de Abraão deu a Abraão o que o dinheiro não poderia lhe dar. Amém. A Bíblia diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então a prosperidade é muito mais que dinheiro. Agora o dinheiro faz parte, porque para eu ter uma boa saúde eu preciso de dinheiro, irmãos, para comprar frutas. Amém. Para não comer margarina e comer manteiga, que é mais saudável. A manteiga é mais cara. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então nós não somos religiosos. Nós sabemos a importância de cada coisa. Porém, o nosso Senhor não é o dinheiro. O nosso Senhor não é o dinheiro. Amém. O nosso Senhor é Jesus Cristo. E se Ele disser dê, eu dou. Se Ele disser vá, eu vou. Amém. Aleluia. Eu quero ler uma história aqui. Eu amo esse livro do irmão Kenneth Hagin. Esse livro aqui, irmãos, foi um livro que ele escreveu na velhice. A maioria dos seus livros não foram escritos, foram ministrações, pregações deles que foram transcritas. As pregações que ele ensinava e era gravada eram transcritas e transformadas em livros. Mas esse livro em especial, ele escreveu para trazer um equilíbrio sobre esse assunto da prosperidade. Por 70 anos ele ensinou esse assunto. E na velhice ele percebeu que muitos ministros haviam distorcido a mensagem e ido para um extremo. Então esse livro aqui ele escreveu para tocar o corpo de Cristo. Ele escreveu com uma mensagem para a igreja. Até os críticos elogiam esse livro. Até as pessoas que o criticam ou criticam a doutrina dele elogiam esse livro. E ele começa o livro aqui com uma história muito bacana, que é a história do rei Midas. Eu quero ler para vocês. Você vai ter paciência para ouvir? Mesmo que você não tenha, eu vou ler do mesmo jeito. Ele tem o toque de Midas. É uma expressão que as pessoas usam às vezes para descrever um indivíduo ambicioso e aparentemente bem-sucedido. Tudo que ele toca vira ouro. Geralmente, essa expressão é pronunciada com admiração, quase inveja, reconhecendo a habilidade e boa sorte de quem atinge os seus objetivos financeiros e acumula bens materiais. Segundo a mitologia grega, Midas foi um rei que viveu na Frígia no século 8 a.C., muito rico. Ele tinha mais ouro do que qualquer pessoa no mundo. Ele guardava moedas e barras de ouro em grandes depósitos nos porões do palácio, onde todos os dias passava horas contando sua riqueza. Mas tudo que Midas acumulava ainda não era o suficiente. Ele passava a maior parte do seu tempo imaginando como poderia obter mais ouro. Segundo a lenda, certa noite, um ser vestido de branco apareceu diante de Midas e concedeu-lhe um desejo. O rei imediatamente desejou ter o toque de ouro. Assim, tudo que ele tocasse se transformaria nesse metal precioso. Quando Midas acordou na manhã seguinte, descobriu que os seus lençóis de linho haviam se transformado em tecido de puro ouro. Espantado, levantou-se e ao tocar em sua cama, ela também se transformou em ouro. É verdade, gritou, eu tenho toque de ouro. Ele saiu pelo palácio e ao tocar nas paredes, nos móveis, tudo se transformou em ouro. Saiu para o jardim, percorrendo cada arbusto, tocando nas rosas, outras flores, sorrindo ao vê-las transformarem-se em ouro. Esta é a parte da lenda que a maioria das pessoas lembram. Muitos parecem fascinados pela ideia de serem capazes de produzir riquezas sem limites, apenas com o toque dos dedos. Obviamente, é nisso que pensam quando se referem ao toque de Midas. Mas o mito não termina aqui. Com todos felizes para sempre.
Finalmente, exausto pela excitação de tocar várias coisas e vê-las todas transformadas em ouro, Midas sentou-se para ler, enquanto esperava seu de jejum. Mas ao pegar o livro, este imediatamente transformou-se em ouro. Então, quando tentou comer uma pera, uma colherada de mingau e um pedaço de pão, cada um deles também se transformaram em ouro. Até mesmo a água em seu cálice não escapou do seu toque. O rei ficou assustado. Se até minha comida transforma-se em ouro, nunca mais poderei comer. Preocupou-se. Naquele momento, sua filha, Aurélia, entrou na sala. Ela era a única coisa que ele amava tanto quanto o ouro. Aurélia correu para o seu pai, abraçou-o e o beijou. Para total desespero de Midas, ela estranhamente ficou parada, pois transformara-se de uma linda e sorridente garotinha em uma estátua de ouro. O rei gritou em agonia, dominado pelo horror do que havia acontecido diante dos seus olhos. Ele conseguiu o que desejava, mas de repente percebeu que não queria aquilo que tinha. Felizmente, essa ainda não é o fim da história. A história tem mais uma parte. O ser vestido de branco apareceu novamente e perguntou: bem, rei Midas, você não é o mais feliz dos homens? Ah, não, o rei gemeu. Sou o mais miserável das criaturas. O quê? Não realizei o seu desejo do toque de ouro? Sim, mas agora é uma maldição para mim, lamentou Midas. Tudo que eu verdadeiramente amava está perdido para mim. Quer dizer que você prefere um pedaço de pão, um cálice de água, ao dom do toque do ouro? Perguntou o ser reluzente. Ah, sim, exclamou Midas. Desistiria de todo o ouro do mundo se tão somente minha filha me fosse devolvida. Segundo a lenda, o ser vestido de branco mandou que Midas se banhasse em uma certa nascente, na qual levaria o toque do ouro embora. Ele também deveria trazer um pouco de água para derramar sobre sua filha e sobre os outros objetos que quisesse restituir a forma original. Assim, o lendário rei Mida desistiu de bom grado do seu toque de ouro e alegrou-se com a restauração das coisas simples. Eu gosto dessa parte aqui. Alegrou-se com a restauração das coisas simples da vida. Família, comida, beleza natural. Midas descobriu que estas coisas são mais valiosas do que ouro. Irmãos, eu acho fantástico que o irmão Reagan começa o seu livro sobre esse assunto, trazendo essa lenda do rei Midas. Porque existem coisas que são mais preciosas do que o dinheiro. Você levantar pela manhã, tomar uma xícara de café, sentado na sua mesa com a sua família, isso vale mais do que dinheiro. Amém? Você receber um beijo no rosto do seu filho, amém, irmãos? Isso vale mais do que dinheiro. Mas o dinheiro também faz parte do que Deus tem para nós. Amém? Se você um dia tiver a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo que você o leia. Amém? Ele é maravilhoso. Abra comigo lá em 3 João. Fica antes de Apocalipse. Aleluia. Terceira João, no versículo 2. Todos abriram? Diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. Amém. Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. Irmãos, aqui o apóstolo João foi o apóstolo que mais viveu, dos 12 apóstolos do Senhor, incluindo Paulo. O João foi o que mais viveu. Ele chegou a quase 100 anos. E aqui na sua carta ele faz um voto para o destinatário da sua carta. Ele diz: amado, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. Alguns falam que essa prosperidade que o apóstolo João está se referindo aqui
é a prosperidade espiritual, e que nada tem a ver com dinheiro. Mas a gente observa que a palavra grega usada aqui, e as pessoas que estudam a Bíblia dizem isso, é a mesma palavra usada em textos de Paulo, no qual ele está falando sobre dinheiro. Então João, ele está falando aqui, irmãos, de uma prosperidade que envolve 3 áreas: a material, a física e a espiritual. Amado, faço votos por tua prosperidade e saúde, como também próspera é a tua alma. Então você veja, irmãos, que a nossa prosperidade física e a nossa saúde, ela depende muito da nossa prosperidade espiritual. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. Ou seja, a primeira lição aqui, o primeiro passo para prosperarmos é uma mudança de mentalidade. Porque a alma, sabemos, ela compreende a nossa mente, as nossas emoções, o nosso intelecto. A Bíblia fala em Tiago: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Então, o primeiro passo para a prosperidade é uma renovação de mente, é uma mudança de paradigmas, é se livrar de sofismas, de fortalezas que foram levantadas ao longo da sua vida, crenças limitantes, doutrinas humanas falsas. Os países que foram colonizados pelos católicos, irmãos, existe uma memória impressa nos espíritos dos homens de que quanto mais pobre você for, mais piedoso você é. Porque na Idade Média eles ensinavam isso para o povão, para os para o povo, para que eles se conformassem com a vida miserável que eles tinham e não se rebelassem contra a nobreza e contra o clero. Então as pessoas na Idade Média, elas se conformavam de que Deus havia criado elas daquela forma, elas deveriam viver pobrezinhas mesmo, humildes. E os nobres, eles eram destinados a nascer na nobreza. E o clérigo era o, Então o plebeu, ele tinha que ficar ali. E todos os países que foram colonizados pelos católicos, tem aquela marca de que quanto mais pobre, mais piedoso, mas não tem nada a ver com isso, irmãos. Pobreza não é sinônimo de humildade. Você vai ver pobre orgulhoso e vai ver rico humilde. Humildade é você ter um coração ensinável. Amém. Na Bíblia, humildade nunca foi sinônimo de pobreza. Humildade é você ter um coração ensinável. Eu conheço pobres, miseráveis, que são mais orgulhosos do que o presidente da República. Mas Deus resiste aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Amém. Aleluia. Amados, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como próspera a tua alma. Aqui Deus, ele mostra, irmãos, que ele tem um plano para o homem, nas 3 áreas da vida do homem. Eu me lembro do versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, em que o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus da paz os santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele tem um plano que abrange o espírito, a alma e o corpo do homem. Amém. Essa palavra prosperidade ou próspero ou prosperar, ela é a palavra grega euodo. São duas palavrinhas que são juntas. Significa bom em grego, e oudos significa caminho ou jornada. Então, literalmente, a palavra prosperidade, ela seria traduzida para nós como uma boa jornada, ou uma boa viagem. Quantos sabem que a vida, irmãos, é uma jornada? E Deus deseja que a gente tenha uma boa jornada. Amém? Antigamente, a igreja, ela foi ensinada que não deveríamos nos contaminar com as coisas do mundo. Então, um pastor, ele não podia ser um homem próspero, porque ele estava se contaminando com as coisas deste mundo.
Então, por muitos anos, a igreja foi ensinada, irmãos, de que não poderia ter as coisas deste mundo, que tinham que continuar pobres para continuarem humildes, porque distorciam aquele verso de Timóteo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas perceba, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, porque dinheiro, irmãos, nada mais é do que um papel moeda. Amém? É o amor ao dinheiro, é quando o dinheiro é o teu senhor. Amém? A própria carta de Timóteo traz a instrução, para a igreja. Veja, existiam pessoas ricas na igreja, e o apóstolo Paulo está trazendo uma instrução no final da carta de Timóteo. Ele diz assim: ensine aos ricos aí da sua igreja, Timóteo, aí de Efésios, estou parafraseando, que não coloquem a sua esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. A carta que fala sobre o amor ao dinheiro é a mesma carta que diz que Deus nos provê ricamente em tudo para a nossa satisfação. O que nós não podemos é botar a nossa confiança nas incertezas das riquezas. Porque mesmo que você pague o melhor plano de saúde e fique na melhor enfermaria do hospital, isso não preserva a tua vida. Mas se você coloca a tua confiança em Deus, Ele é para ti Jeová Rafá. O caroço some, a paralisia desaparece, o câncer retrocede, Deus acrescenta anos de vida a você. Amém. Aleluia. Então Paulo diz a Timóteo, irmãos, tinha ricos na igreja de Éfeso, e Paulo diz: avisa, ensina aí aos ricos da tua igreja, Timóteo, que não coloquem a esperança no dinheiro. Dinheiro vai e vem, emprego vai e vem, fortunas vão, irmãos, embora. Mas se você é crente, se você é um homem de fé, amém, a sua vida será como a luz da aurora. Você pode até passar pelo vale da escuridão, mas o teu destino não é o vale. Amém. Aleluia. Aleluia. Abra comigo lá no Salmo 50. A gente precisa dar uma carreira. Mas não se preocupe, a gente vai ter o mês todo para ouvir sobre esse assunto. E essa é uma matéria que eu pretendo ensinar no próximo ano no Rema. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Versículo 10. Versículo 10 e 12. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares na colina. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você: pois todo mundo é meu e tudo que nele existe. Quem é que está falando aqui, irmãos? É Deus. Ele está dizendo: todo mundo é meu e tudo que nele existe. Não, eu não posso ter um carro não, porque é uma coisa do mundo. Ei, o carro vem de onde? Vem da terra, do minério de ferro, da borracha que é extraída das florestas. Amém, irmãos? Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor, irmãos. Quem criou o ouro, as pedras preciosas, os oceanos cheios de peixes maravilhosos, foi o Senhor. E a quem Ele confiou? Domine sobre os peixes do mar. Aleluia, aleluia. Tudo é do nosso Pai, irmãos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu não posso participar do pecado do mundo, mas se eu quiser e ouvir o meu Deus, eu vou comer dos melhores frutos dessa terra. Agora você percebe que os melhores frutos é relativo, vai de cada um para cada um. Para alguém os melhores frutos dessa terra é tripa assada.
Para o outro é uma picanha assada na brasa. Para um outro ainda é ostra crua com azeite e limão. Então é a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Se os melhores frutos dessa terra para você, irmãos, é um sitinho na beira de uma serra, pescando, tomando água de coco, ei, crê, vá em frente, coloca diante do Senhor, possua, conquiste, construa, domine, amém. E não julgue a fé do outro se ele quiser andar num jatinho. Amém. Se a sua fé é para ter uma moto, irmãos, glória a Deus pela sua vida. Mas não atrapalhe a fé do irmão que está crendo numa Hilux. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O dinheiro, ele está para nos servir, irmãos. Eu gosto do que Paulo fala em Coríntios. Ele diz assim: tendo tudo em abundância, para que vocês superabundem em toda boa obra. Eu gosto de pensar em prosperidade da seguinte forma: você tendo as suas necessidades supridas e sempre tendo para socorrer alguém, sempre tendo para abençoar alguém, sempre tendo para promover o reino de Deus. Amém. Usa as riquezas desta era, irmãos, para conquistar amigos na era vindoura. Ou seja, coloca tudo que tu tens a favor do reino. Eu não estou dizendo de você dar as tuas coisas à igreja, mas você colocar a tua vida, tudo que você tem, para a promoção do reino de Deus. Amém. Aleluia. A prosperidade, eu já falei aqui, mas vou repetir, é um bem-estar espiritual, é saúde para o corpo, e também, irmãos, são bênçãos materiais e financeiras. Amém. Outra coisa extraordinária, e que você vai perceber na medida em que você lê a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, que é notável que em toda a Bíblia muitos servos de Deus foram prósperos, riquíssimos. Você olha para Jó. Jó foi o homem mais rico de todo o Oriente. Mas alguém pode dizer assim: mas sobreveio uma desgraça sobre Jó e ele perdeu tudo. Os estudiosos da Bíblia dizem que a desgraça de Jó, ou o flagelo de Jó, durou 9 meses. 9 meses a uma vida de 80 anos é um tempo relativamente pequeno. Mas a própria Bíblia diz, irmãos, que Deus restituiu tudo que o diabo roubou de Jó e deu a ele 2 vezes mais. Você percebe que o livro de Jó é tão grande, mas as pessoas só focam na desgraça de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Durou apenas 9 meses. A vida de Jó foi uma vida longuíssima. Amém. É porque as pessoas estão acostumadas a prestar mais atenção no que o diabo está fazendo do que no que Deus está fazendo. Menospreze o que o diabo está fazendo. Eu amo a passagem de Jairo, porque a Bíblia diz assim, falando de Jesus, quando os mensageiros do diabo chegaram da casa de Jairo: não incomodes mais o mestre, tua filhinha morreu. A Bíblia diz exatamente assim, a versão que eu uso: não fazendo caso algum do que eles disseram, olhou para Jairo e disse: não tenha medo, tenha fé. Jesus não fez caso algum. Não faça caso algum da falta, se porventura você está passando por ela. Amém. Maiores são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Aleluia. O tempo de abundância vai chegar até você. Agora você tem que se levantar em fé. Você tem que concordar com Deus. Você tem que usar as tuas palavras para produzir do fruto dos lábios. Enche-se o estômago do homem. O que é que Salomão está dizendo pelo Espírito? Os teus lábios vão produzir algo que vai saciar o teu estômago. Aleluia! Você lembra do texto? Do fruto dos lábios. Vamos abrir lá. Eu não estava planejando, mas vamos abrir. Aleluia!
Eu vim para ensinar, mas a vontade está de pregar. Provérbios 18. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não tem pobre nessa igreja. Você pode até ter chegado pobre, mas na medida em que você recebeu Jesus, você se tornou rico. Ah, pastor, eu tenho vergonha de dizer que eu sou rico, que eu não tenho nem R$2 na carteira. Eu te pergunto, quem tem mais credibilidade, a Bíblia ou a tua carteira? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. O que tem na tua carteira é circunstancial, é passageiro. Daqui a pouco ela está cheia, daqui a pouco ela pode estar vazia de novo. Isso é transitório, circunstancial. Mas o que a palavra de Deus diz é imutável. Não muda. Conhecendo a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que por meio de sua pobreza vos tornasse-vos ricos. A gente vai examinar esse versículo. A gente vai examinar esse versículo. Ensinaram a você desde criança no Natal, pobrezinho, nasceu em Belém. Quem disse que ele era pobre, irmãos? Aonde tem na Bíblia, ai coitado, levantou, não tinha um sapato, a sandália atorou, o prego não segurou a sandália. Não, quando ele foi preso, os soldados, a guarda pretoriana, eram os que recebiam o maior salário do exército romano, e eles disputaram para ver quem ficaria com a sua túnica. Você acha que se fosse um farrapo de roupa, irmãos, se fosse um blazer desse, eles iriam disputar a tapa para ver quem ficava? Glória a Deus. Aleluia. Não, mas ele nasceu numa manjedoura. Leia o texto, irmãos. Diz que não havia vaga na hospedaria. Só vai para um hotel quem tem dinheiro para pagar o hotel. Só que era o recenseamento, o Império Romano ordenou que todo mundo voltasse para a sua cidade de origem para fazer a contagem do povo. Então a cidade estava lotada de visitantes. Eles chegaram, não tinha vaga na hospedaria. Então eles se abrigaram onde puderam. Amém. 3 homens guiados pelo sinal divino nos céus o presenteiam com ouro, incenso e mirra. Ele andava com 12 homens. Para alimentar esses 12 homens, irmão, se for da qualidade de Alf e de Jailton, imagina. E não eram só 12, você sabe que a gente sempre leva mais um, né? Você já viu algum homem pobre ter um tesoureiro? Você já viu algum pobre ter um tesoureiro? Ele tinha um tesoureiro. O nome dele era Judas Iscariotes. E João diz que ele era ladrão, que de vez em quando ele tirava da sacola das ofertas. Amém. Então Jesus nunca foi pobre. Existia um favor de Deus sobre a vida dele. O Evangelho de Lucas diz que mulheres ricas o serviam com os seus bens. Amém. Aleluia. E quando as mulheres ricas não estavam presentes, ele multiplicava. 5 pães e 3 peixinhos alimentou 5.000 homens. Agora imagina, não tinha preservativo naquela época, nem anticoncepcional. Se para cada homem tivesse 5 meninos, imagina. Fora as mulheres. Haja pão, irmãos. Amém. Então meu Senhor, ele não era pobre. Ele nunca foi pobre. Ele nunca teve falta. Ele nunca se abrigou embaixo de uma ponte. Amém. Aleluia. Me mostre um momento na Bíblia em que Jesus teve falta, a não ser na cruz. Na cruz ele se fez pobre. Na cruz ele se tornou um homem pobre, miserável, pecador. Porque ele estava assumindo o meu e o teu lugar. Conhecendo a graça, o favor imerecido do Senhor Jesus.
que sendo rico, dono de tudo, se esvaziou da sua glória e se fez pobre na cruz do Calvário, para que por meio de sua pobreza você se tornasse rico. Então aceite de uma vez por todas aquilo que Deus te deu em Cristo Jesus. Você não é pobre, o seu estado atual é apenas uma circunstância. Isso muda do dia para a noite. Porque, irmãos, quem serve a Deus está suscetível a milagres. Eu vou repetir. Quem serve a Deus está suscetível a ser acometido de um milagre. José acordou numa prisão, escravo vendido pelos irmãos, acusado de estupro, mas Deus estava com ele na prisão. E um dia ele acordou como de costume, pegou as chaves das celas, foi servir os presos, que ele era o chefe dos carcereiros. Lá no palácio, Deus deu um sonho ao faraó, que o perturbou. E alguém soprou no ouvido de Faraó o nome de José. Alguém pode lembrar de você, irmãos. Alguém que você conheceu há 10 anos atrás. Porque o copeiro havia se esquecido de José. Mas Deus lembra nomes. Eu conheço um jovem hebreu que tem o poder de interpretar sonhos. Aleluia! O que fez José ser favorecido? A unção de Deus operando na vida dele. A unção te leva a lugares que você não iria. A unção te dá o que você não conseguiria pelas tuas próprias mãos. Aleluia! Aleluia! Provérbios 18. Versículo 20. Pobre é o diabo, irmãos. Você não é pobre. Você pode estar sem dinheiro, mas você não é pobre. Você pode até estar desempregado no momento, mas você não é pobre. Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos seus lábios o satisfaz. Irmãos, veja que a lógica do espírito é diferente da lógica humana. Qual é a lógica? Você come um fruto e ele sacia o teu estômago. Mas no reino do espírito é diferente. Os teus lábios produzem um fruto que sacia a tua necessidade. Não é interessante? Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. No mundo natural é diferente. O fruto que você come pela boca é que sacia o teu estômago. Mas no mundo do espírito, a tua boca produz o que você precisa para ser saciado. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos seus lábios o satisfaz. O que é que os seus lábios estão produzindo? Eu te agradeço, Pai, pelo cheirinho de carro novo. Obrigado, Senhor, pela direção elétrica. Oh, Pai, um carro grande, espaçoso, para levar a mala de Paulinha para as conferências, Senhor. Aleluia. Paulinha é baixinha, mas a mala dela é desse tamanho. Aleluia. Obrigado, Pai, porque eu já sinto o punho da minha moto nas minhas mãos. Obrigado, Senhor, porque essa cadeira da igreja está dura. Eu creio numa acolchoada. Amém. Não tem pobre nessa igreja, irmãos. Se veja lá na faculdade. Ah, mas ninguém da minha família foi para a faculdade. Você vai quebrar esse ciclo. Ah, mas ninguém na minha casa nunca possuiu um carro. Você vai ser o primeiro. Amém. Aleluia. Ah, mas minha avó, meus pais sempre moraram de aluguel. Mas se você crer, você constrói a sua. Não é o que você ganha. É como você cuida do que Deus faz chegar às tuas mãos. Porque também ao longo desse mês eu vou ensinar sobre administrar, amém? Porque eu conheço um casal que cada um ganha um salário mínimo. Eles não têm contas, dívidas,
Eles têm dinheiro guardado, eles vivem em paz. E também conheço um casal que ganha mais de 10 mil reais. E estão pendurados em dívidas, brigando por conta de dinheiro e cheio de problema em casa. Então não é o quanto você ganha, é quanto você cuida e como você administra o que você tem. Agora é claro, irmãos, a gente crê num aumento. Amém? Cremos num aumento. Aleluia! Se capacitar, estudar, trabalhar um pouco mais, fazer um curso para conseguir um carro melhor, pedir a Deus uma estratégia para empreender, para vender um produto, um serviço, para abrir uma empresa. Amém? O que nós não podemos é nos acomodar. Amém? A língua, versículo 21, tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aí tem pessoas que nos criticam porque nós cremos no poder da palavra falada. Ora, o Senhor Jesus em Mateus 12 disse que no dia do juízo o homem haveria de dar conta de cada palavra inútil que tiver falado, pois por suas palavras serão julgados ou por suas palavras serão absolvidos. A Bíblia fala em Efésios 4, não entristeçais o Espírito de Deus com palavras torpes, antes fale o que seja útil para edificação conforme a necessidade. Amém, irmãos? Tudo o que disser, crendo que acontecerá o que diz, vai acontecer. Então precisamos mudar as palavras, mas as palavras só serão mudadas com mudança de mentalidade. Condicionar uma nova mentalidade, irmãos, se livrar daquelas crenças limitantes, daquilo que foi encravado no teu coração. A psicologia está aí, a neurociência, eles dizem que até os 7 anos de vida, o caráter da criança é formado. E parte das crenças que a gente vai levar para o resto da vida, elas são formadas nesse período da vida. E muitas dessas crenças são crenças erradas, que herdamos dos nossos pais, dos nossos professores, dos vizinhos, dos parentes. E uma dessas crenças é de que você é um coitadinho, de que você vai ter aquela vidinha ali mesmo. Não, irmãos, não há limites. Amém? Quem rompe essas crenças limitantes, avança e se torna tudo que Deus tem para elas. A gente vê pessoas aí do mundo que não têm o temor do Senhor, mas que conseguiram recondicionar a sua mente, que se livraram dessas crenças limitantes, desses pensamentos medíocres e se tornaram pessoas poderosas em realizações. Amém? Tem que ser assim no reino. Temos que ter artistas, crentes, cheios do Espírito, que têm testemunho de vida. Temos que ter políticos cheios de sabedoria, feito José, irmãos. Aleluia, amém. Daniel era político, José era político, amém. Tem muitos homens de Deus na Bíblia que eram políticos, mas eles eram fiéis a Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não deixou de orar 3 vezes por dia, como era o seu costume. Cedraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, mas não deixaram, irmãos, que a adoração a outros deuses entrasse no coração deles. Então Deus, Ele quer, irmãos, crentes prósperos, sábios, cheios do Espírito, em todos os segmentos da sociedade. Como eu queria, irmãos, eu não sei se ela é crente, eu não tenho intimidade, mas que a professora do meu filho fosse uma crente cheia do Espírito. Ela pode até ser, eu não sei, tá? Mas você já pensou? Professoras cheias do Espírito, médicos com dons de curar. Você já pensou um cirurgião lá na hora de operar, o dom do Espírito operando nele, e ele fala, eu posso orar por você? E de repente a cirurgia não precisar ser feita. Você já pensou lá um professor cheio do Espírito, imprimindo o temor do Senhor no coração dos alunos? Amém, irmãos? Você já pensou se a nossa cidade tivesse um prefeito temente a Deus, cheio do Espírito, que usasse todos os recursos em favor do povo? Como a nossa cidade não seria? Quem sabe não tem uma criança aqui que um dia vai se tornar um prefeito? Amém? Então temos que crescer, prosperar, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Eu não vou ler mais, mas eu quero só falar algo aqui. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 5, você pode anotar e ler em casa.
2 Crônicas 26, 5, fala do rei Uzias, que buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. Amém. Então, irmãos, priorize na sua vida o espiritual. Priorize na sua vida a intimidade com Deus. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu pergunto, a gente só endireita o quê? O que está bagunçado, o que está desmantelado, o que está desvirtuado. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. O rei Uzias se dispôs a buscar a Deus e Deus o fez prosperar. Amém. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis os melhores frutos desta terra. Primeiro, você precisa querer. E segundo, você precisa obedecer. Amém. Josué 1,8. Esqueci agora, mas eu lembro. Não cesses de falar. Vamos ler lá, porque mas eu sei, viu? É que são muitos textos. Josué 1,8. Não cesses de falar deste livro da lei. Diga assim, sempre envolve o falar. Antes, medita nele, de dia e de noite. Ou seja, renova tua mente, muda os teus pensamentos. Você não é pequeno, coitadinho. Um homem que Deus chamou na Bíblia, ele disse: não, eu sou o menor da casa de meu pai. Não, meu pai é o menor da sua tribo. Não, a tribo é a menor das tribos de Israel. Aí Deus disse: rapaz, eu estou contigo, eu estou te chamando. Amém. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, de dia e de noite. Reprograma, recondiciona, muda, amém, aprende. Eu não sei lidar com dinheiro. Leia livros, assista vídeos. Mude a sua forma de pensar sobre o dinheiro. A maioria das pessoas associam dinheiro ao prazer imediato. Recebeu o salário, já paga, já está todo comprometido. Não, irmãos. O dinheiro, ele não deve ser associado ao prazer imediato. O dinheiro, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Tão importante quanto ter é saber manter e multiplicar. Amém. O dinheiro que você paga na padaria, no mercado, no sapateiro, na loja de roupa, não é seu, é deles. O dinheiro que é seu é o dinheiro que você paga a si mesmo. Amém. O dinheiro que você reserva para você, para os teus sonhos, para as tuas metas. Amém. Esse é seu, mas o dinheiro que você pagou no mercado, o dinheiro que você pagou da roupa, do sapato, não é seu não. Amém. Então o dinheiro, ele não deve ser associado ao prazer imediato. Tem pessoas que são imediatistas, que não conseguem se sacrificar hoje para amanhã desfrutar de algo maior. Outras querem viver uma vida que ainda não é delas. Quando alguém, irmãos, gasta mais do que ganha, ela está vivendo uma vida que não é dela. Amém. Eu já vi casamentos se desfazerem porque sonhos foram antecipados. Por comparação. A mulher se compara com um casal amigo que já tem isso, já tem aquilo. Aí força o marido a embarcar em uma situação financeira que o casal ainda não estava preparado a viver. E aquele transtorno financeiro trazem brigas, desgastes e culmina numa separação. Mas por quê? A comparação de querer antecipar um sonho que não era para aquele momento. Jesus fala sobre planejamento. Nós iremos esse mês destrinchar esse assunto. Aquele que deseja construir uma torre, disse o Senhor Jesus, sente, planeje, veja se tem condições de construir, porque se começar e não terminar, todos que passarem e verem aquela construção inacabada vão zombar dele. Amém. Então, irmãos, a gente crê, você pode crer para ter um carro e falar e declarar, mas não entre num financiamento se o teu salário não pode pagar a parcela.
Gere no Espírito, creia em Deus, junte o que você pode, vá crendo e Deus te alcança no meio do caminho. Mas não seja insensato de querer antecipar um sonho que você não pode viver agora. Amém. Glória a Deus. Mas esse é assunto para outro dia. Josué 1:8. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se Deus não quisesse que Josué prosperasse e fosse bem-sucedido, Deus não daria a ele a receita. Amém. Não cesses de falar o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e então farás prosperar os teus caminhos, e serás bem-sucedido. Um outro texto bíblico que nos fala claramente sobre prosperidade é o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse homem que tem prazer na lei do Senhor, esse homem que medita nela, ele é como uma árvore plantada onde? Na beira das águas correntes. Que águas são essas? São as águas do rio que emanam do trono de Deus. Amém. Aquele que tem prazer na lei de Deus, ele é como uma árvore. E eu gosto de um verso bíblico que diz que o justo floresce como o cedro do Líbano. Aleluia! Você é como uma árvore plantada à beira do rio que emana do trono de Deus. E veja o que diz o texto, irmãos: cujas folhas não murcham, dá o fruto na estação própria, e tudo o que faz prospera. Um dia, orando em línguas, Deus me explicou essas três coisas. Uma árvore, quando está doente, o que acontece com ela, Vânia? Você é de sítio, você sabe. As folhas começam a secar. O homem que tem prazer na lei de Deus não adoece. As suas folhas não murcham. A doença pode até bater na sua porta, mas ela sai rapidamente. O homem que está bebendo das águas que emanam do trono de Deus, a Bíblia fala que esse rio cura as nações. Está escrito em Apocalipse que o rio que emana do trono de Deus, ele cura as nações. As folhas não murcham. Dá o fruto na estação própria. O que é isso, dar o fruto na estação própria? Quando for preciso paz, haverá paz. O fruto da paz. Quando for preciso fé, haverá o fruto da fé. Quando for preciso, irmãos, alegria, dá o fruto na estação própria. E tudo o que faz, prospera. Mas por que tudo o que faz prospera? Porque o homem que tem prazer na lei de Deus, ele é guiado pelo Senhor. Ele toma decisões certas, ele não erra o alvo. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios, os que estão alheios à vida de Deus, eles são como folha seca, levados pelo vento. Vento na Bíblia simboliza muitas vezes circunstâncias contrárias, adversidades. O homem que não teme ao Senhor, nem medita na lei do Senhor, ele é como uma folha seca, levada pelas circunstâncias da vida. Ele está alheio ao chicote do diabo. Mas o homem, irmãos, que teme a Deus, ele está enraizado, plantado no propósito de Deus. Ele é como árvore frondosa. O vento pode ser forte, os galhos podem balançar, o tronco pode até encurvar, mas ele está plantado na presença do Senhor. Ele floresce como o cedro do Líbano. Amém. Amém. Você é esse homem. Você é essa mulher. Aleluia. Glória a Deus. A vontade é continuar, mas eu creio que o Espírito já alcançou o que queria. Amém. Eu quero só ler uma citação aqui, que eu gosto muito para terminar. Existem oportunidades
para aqueles que desejam ser leais e dedicados ao trabalho de sua mente e de suas mãos. E existem princípios bíblicos a respeito da prosperidade e das bênçãos que Deus concede conforme a sua palavra. Amém.